Mas agora, assim, de uns meses pra cá, eu mudei, eu notei uma mudança bem drástica nele, assim. Ele tá ficando um pouco mais agressivo, ele não pode ouvir um não, né? Se a gente diz pra ele que ele não pode assistir tal desenho, tal horário, ele não gosta, daí ele retruca, ele tenta resistir, e aí começa choro, começa aquela briga mais alta, ele fica meio agressivo, sabe? Então, assim, algumas coisas que a gente acaba se assustando, porque não era de costume, né? Mas Tá. enfim, vamos lá, né? Vamos começar por esse aí, então. Vamos começar por esse comportamento, então, que tu colocaste agora. Deixa eu te perguntar, ele tem apelido ou vocês chamam pelo todo nome? Por os A dois gente nomes? chama, a gente chama ele de Guto. O Guto, muito jóia. Então, o Guto fez o primeiro ano, a alfabetização esse ano. Esse ano. Agora já concluiu, férias. Tá, agora termina quarta-feira. Tá concluído. Muito bem. Bom, Adri, assim, uma das coisas que. Primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa é que os filhos eles vão mudando, eles vão crescendo e eles vão testando limites, testando comportamentos, e conforme estes testes acontecem, esses afrontamentos acontecem, e se eles ganham, digamos, uma vez, se eles ganham duas, se eles ganham, levam vantagem quando diante de uma afronta, diante de uma, como tu dissesse, um comportamento mais agressivo, eles começam a adotar esse comportamento como forma de agir. Por que isso acontece? Porque as crianças, elas precisam, é uma necessidade, né? É uma necessidade tão importante quanto carinho, quanto afeto, quanto cuidado, higiene, alimentação, todos esses cuidados que fazem parte da criação de um filho, eles precisam de limites. Eles precisam de regras. E nessa fase que está o Guto, é uma fase em que as regras elas precisam ser ensinadas e estabelecidas pelos adultos. As crianças nessa idade, elas não têm ainda, assim, condições de saber ainda o que é certo e o que é errado da melhor forma, eles não têm maturidade, eles querem viver o mundo da brincadeira, eles querem fazer as coisas que eles mais gostam, eles querem ter a vidinha deles. E esse regramento precisa vir dos pais. Quando uma criança tem 2 anos, entre 2 e 4 anos, esse comportamento que o Guto está apresentando, a gente chama de birra. Mas depois, na idade dele, já não é mais birra. E aí é importante exatamente essa consolidação das regras. O que pode e o que não pode. E cada regra também é importante trabalhar com os filhos a consequência. Uma rotina, criança precisa de rotina. Mesmo que agora ele esteja chegando num período de férias escolares, encerramento de um ano que foi um ano atípico, totalmente diferente, e para ele que ingressou na alfabetização, então é bem atípico mesmo, porque é o ano do processo de toda essa construção da leitura, da escrita, da aprendizagem, e ele foi de forma online, não foi presencial. Mas contra isso a gente não tem como lutar, foi um fato, aconteceu, aprendemos, tiramos as lições e vamos para o próximo ano. Mas mesmo tirando essa situação, as crianças elas precisam de uma rotina, para que eles não fiquem soltos demais, perdidos, sem saber o que vai acontecer. Porque aí eles não têm essa organização mental. Uma rotina desde que eles são bebês, é fundamental. Na fase da pré-escola, eu trabalhei com pré-escola uma época da minha vida, inclusive era, na época, didaticamente, todas as formações sobre metodologia, se trabalhava a primeira coisa na educação infantil, rotina. Que é a fase do pré-A, do pré-B, 4, 5 anos, que as crianças elas precisam ter uma rotina para que elas organizem os pensamentos e saibam o que vai acontecer antes e depois. Então, esse é um primeiro ponto, que vai te facilitar para te estabelecer limites e fazer rotinas.
saber que esse comportamento dele já não é mais birra do processo natural de desenvolvimento, do processo de autoafirmação, de buscar o seu espaço. Agora já é questão de comportamento. É uma questão de comportamento. Então, estabelecer rotina é algo que vai te ajudar. Então, como tu disse assim, ter horário, quando quero que desligue alguma coisa, quero que ele faça algo, se ele está brincando, não está, quero fazer, ele tem que saber quais são os horários. Não que esses horários precisam ser extremamente rígidos, mas uma sequência. Vai ter a hora da TV, vai ter a hora do jogo, mas vai ter a hora do estudo, vai ter a hora que tu vai ajudar nas tarefas de casa. Ele já pode ter, eu não sei se ele tem, Tem. Uhum. já tem? Que ótimo, Tem. ele pode e deve ter tarefas de casa para auxiliar. E as regras têm que ser muito claras. É assim, ó, é muito claro e objetivo. O que pode e o que não pode. O que ele deve e o que ele não deve fazer. O que ele está autorizado e o que é proibido. As regras devem ser muito claras nessa fase. Porque quanto mais claras as regras e claras as consequências de não cumprir uma regra, quanto mais isso for claro e estabelecido, menos ele vai insistir em fazer a birra ou agir de forma agressiva. Porque só o fato dele descumprir e ainda agir de forma agressiva pode aumentar a consequência. Então, essas consequências, elas podem variar desde perder algo que gosta, deixar de fazer algo que gosta, pode ser o horário da TV, do jogo, do celular. De alguma forma, ele tem que entender que quando ele não faz o combinado, que a mãe disse, tem uma consequência. E uma coisa muito boa nessa fase também é que as crianças precisam gastar energia. Uma forma, eu não sei como é que é a rotina de vocês, se vocês têm pátio, se ele consegue brincar na rua, como é que é? Eu moro em apartamento, né? Daí Ah, complica um pouco. Então, uhum, assim, questão, 10 horas da noite, parou o barulho. Aí, uhum. então, assim, vai pra casa da avó. Na avó, tá, joga bola, aquela coisa, mas acaba não indo muito cedo. E uma coisa muito importante nessa rotina, então, ter um horário para acordar, ter um horário para dormir. Esse horário de dormir é muito importante, Ada, e o horário de acordar também. Porque quanto mais tarde eles acordam, menos energia eles gastam. E vão acumulando até chegar ao fim do dia. Né? Então, essa é importante, o horário de acordar, o horário de levantar. Nós temos um vídeo dentro do Formando Pais que a gente fez sobre rotinas, até foi bem no início, tá no canal do YouTube, tanto no meu quanto no do William, foi no início da quarentena, que nós imaginávamos que era 40 dias, que ia ser um período curto, que eu fiz um vídeo que era como disciplinar seu filho na quarentena. Só que tirando o período quarentena, ele faz alguma explicação, ele traz uma prática de como ir organizando essa rotina para ocupar os tempos, para gastar energia e para dar também nessa rotina o período de convivência familiar. Que não precisa, nessa rotina, ser um tempo grande em quantidade, mas um tempo de qualidade. Então, organizar essas rotinas com a criança, que ele possa gastar energia, mas o mais importante de tudo, assim, ó, é ele entender que quando tu diz não, é não, quando tu diz sim, é sim, e quando vocês combinam com ele, dizem, deixam claro a regra, o que ele pode fazer, qual é o horário, não adianta ele chorar, espernear ou até ficar brabo, agressivo, que só vai piorar. Se ele reagir desta forma, ele tem que entender que a consequência dele também vai ser maior. Porque aí ele vai testando e daqui a pouco ele cede. Ele vê, não, realmente não adianta eu fazer isso porque vai ser pior para mim. Porque eles são muito espertos. Eles Sim. testam, mas eles também entendem quando a gente firma. A gente, pai e mãe. Quando nós firmamos a posição, quando a gente age com essa autoridade, eles entendem e eles cedem. Porque eles entendem. Eles podem testar, pode perder uma vez, ele pode dizer que não se importa se perdeu o celular, o jogo, mas eles se importam. Eles se importam e eles vão cedendo. O que não pode acontecer é essa afronta fazer com que tu recue.